Fala pessoal, olha só, essa questãozinha aí, ela vai falar sobre o processo de urbanização, tá bom? Se você der uma olhada no texto base, vamos ler junto aqui para entender. O texto ele diz assim, ó: há nos últimos anos, nas grandes cidades brasileiras como Curitiba e São Paulo, uma tendência que se pauta na denominada revitalização dos centros urbanos, que perderam, de certa forma, o dinamismo econômico, tá bom? Bora grifar aqui uma parte importante. Você vê que ele está falando de centros urbanos tradicionais no Brasil, e aqui dentro ele vai focar na ideia do processo de revitalização de alguns espaços dentro dessas cidades, tá bom? Aí ele vai dizer de novo, ó, em São Paulo pode-se destacar um caso emblemático, o da Nova Luz. Busca-se revitalizar o bairro da Luz, localizado no centro histórico de São Paulo, por meio da retirada dos inúmeros usuários de crack que habitam a região. Este processo de revitalização é realizado principalmente por meio, olha só que interessante agora, ó, do embelezamento das áreas centrais e da retirada das populações mais pobres da área. Bom, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é que essa questão ela vem a tratar de um processo urbano que ele é relativamente recente. Ele já vem sendo discutido há algum tempo, mas na realidade brasileira é um processo que ganhou força nos últimos anos. Essa ideia de você embelezar áreas centrais é como se o meio urbano ele estivesse passando por um processo de gourmetização. Em outras palavras, o que ele está tratando aqui no texto base é um processo urbano chamado de gentrificação. Tá bom? Então a gentrificação é o processo que você vai pegar uma área da cidade, geralmente uma área desvalorizada, e você vai implantar políticas públicas de valorização, tá bom? Então nós podemos dizer o seguinte, que a gentrificação é um processo de reestruturação, tá bom? Olha aqui, ó, urbana. Ou seja, você pega uma área da cidade e passa a dar uma nova fisionomia, você passa a dar um novo papel para aquele espaço, beleza? E o que é muito interessante é o seguinte, no final do texto base ele vai dizer o seguinte, que esse processo ele é baseado, olha só, na retirada das populações mais pobres. Então significa dizer que com essa reestruturação, ou seja, com essa gentrificação, você não garante inclusão social. Pelo contrário, você está entendendo que essa reestruturação, ela de modo geral, promove ainda mais segregação, tá certo? Urbana. Portanto, a gentrificação não é um processo inclusivo. Tudo bem? Ivan, por que reestruturar acaba gerando segregação? Por um fato bem simples. De que maneira você consegue reestruturar uma área urbana? De modo geral, aqui em cima, ó, instalando nela o que nós viemos a chamar ou conhecer como equipamentos urbanos. Queridos, o que seriam esses equipamentos urbanos? Seriam obras de infraestrutura, serviços que acabam valorizando aquele espaço. E essa valorização acaba gerando segregação para as populações mais pobres, tá bom? Bom, aí o enunciado da questão, ela quer que você pense esse processo de revitalização das áreas centrais e quer saber que essa revitalização, claro, tem relação com o quê? Vamos lá. A letra A vai dizer o seguinte, ó, a especulação imobiliária, especulação é um processo de valorização, de supervalorização do meio urbano. Aí diz assim, ó, que estabelece a necessidade de tornar o espaço atraente e valorizado. Bom, a princípio, a resposta certa é a letra A. Bora eliminando o que está errado nas outras. Vamos lá. Diretrizes estabelecidas pelo FMI. O FMI ele é uma entidade que cuida do sistema financeiro. Nada tem a ver com a política urbana direta, tá? Vamos lá. A letra C. Uma política federal que determina que toda metrópole deve embelezar o seu centro histórico. Essa política que ele cita aqui federal, ela não é o fator responsável por esse processo, tá bom? Letra D. Os critérios do IPHAN
que estabelece a necessidade de proteção do patrimônio histórico. Na verdade, você vê que esse processo de gentrificação ele pode acontecer em áreas históricas. Entretanto, nem sempre você vai ter uma garantia de patrimônio e mesmo naquelas áreas que você garanta, esse processo ele não garante a inclusão. Na verdade, a gentrificação não é um processo que tem como viés cultura. O viés dele é um viés econômico, já que ele está atrelado ao processo de valorização urbana, tá bom? E a letra E vai dizer o seguinte, ó, a finalidade de embelezar o centro da cidade, para ampliar, aí olha só, a qualidade de vida e não, como a gente acabou de falar, a gentrificação gera segregação. Tá bom, queridos? Então, essa questãozinha aí, a resposta certa é a letra A. Muito cuidado, tá? Geografia urbana é um tema que sempre aparece nas provas de vestibular e nem também. Valeu? Forte abraço.